Senhor, Deus Todo-Poderoso, forte, benigno, eterno, justo e salvador de todos aqueles que creem. Senhor, aqui nós nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus. Não segundo as nossas próprias vontades, mas segundo a sua vontade soberana que nós nos encontramos diante do Senhor nessa noite. Nós que somos pequenos, míseros pecadores, e mesmo assim o Senhor tem nos considerado, tem nos guardado e nos salvado. Nós agradecemos por isso, pedimos humildemente, encarecidamente, no nome de Jesus, que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor se faça presente em nós, nos louvores entoados, da palavra pregada, desde o início desse culto até o final, para que tudo seja conduzido e entregue ao Senhor com cheiro suave, e de forma que seja completamente agradável. Para o louvor da sua própria glória, pedimos que o Senhor traga a sua iluminação, com o seu Santo Espírito em nosso meio, para que tenhamos compreensão e entendimento sobre tudo aquilo que o Senhor falar conosco essa noite. Nós agradecemos mais uma vez pela nossa saúde, pelo nosso vigor, agradecemos por todas as vezes que nós não percebemos, mas que o Senhor está guardando a nossa vida em todo momento, que o Senhor está nos lembrando do maligno, das suas ciladas, dos momentos que o Senhor nos livra de tropeçarmos, de cairmos, de transgredirmos, e em todo momento que o Senhor cuida de cada um dos seus santos, de maneira especial, ainda que nós não percebamos, mas o Senhor está ali sempre perto de nós, cuidando de cada um. Agradecemos por tudo isso e muito mais coisas que o Senhor faz por nós todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Voltou. Hoje não está funcionando? Não. Depois a gente vai ter que fazer sempre. Amém. Graças a Deus. O microfone voltou a funcionar. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 3 a 11. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 3 a 11. Glória a Jesus. Isso, Filipenses 2, no verso 3 a 11. Diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Graças a Deus. Aqui nós vemos brevemente as palavras de Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses, e nessas palavras que nós acabamos de ler, nós vamos vendo uma exaltação à humildade, à semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Nós vemos aqui ele abrindo esse pequeno texto que nós acabamos de ler, dizendo: não façam nada por contenda ou por vanglória, não façam nada por orgulho, ou não façam nada apenas por uma glória própria, por um enaltecimento próprio, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então ele já está passando para a igreja de Filipos como é que deve ser a relação entre os irmãos, onde cada um deve considerar cada um de seus irmãos superiores a si mesmo. E nós vamos ver que isso se encaixa muito no que o
próprio Senhor Jesus ensina para nós, que fará parte da leitura que nós faremos hoje nos Evangelhos, que é justamente sobre aquele que quiser ser maior no reino, ele deve se fazer menor e se fazer servo de todos. E no final nós vamos ver, quando ele termina esse texto dizendo que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é justamente sobre isso que ele está falando. Nós devemos ter essa postura humilde, considerando os irmãos, cada um superiores a nós mesmos, porque no meio da igreja só tem um que tem preeminência, que tem senhorio, que é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Não tem ninguém mais que pode se assenhorar da igreja, se colocar como cabeça, como líder federal da igreja, como rei, a não ser Jesus Cristo, porque foi a ele que Deus deu essa preeminência. É o que ele vai descrevendo aqui, que por conta da sua própria vida humilde, sincera, fazendo-se servo, diminuindo a si mesmo, sendo subserviente, que Deus o exaltou, e por isso ele é aquele a quem todos se dobrarão, e aquele de quem toda língua confessará que é plenamente o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos que ter essa postura humilde, como o Paulo está exortando aqui, não fazer nem por contenda nem por vanglória. Por quê? Porque no final só quem recebe toda a glória por tudo que nós fazemos é Jesus. É Jesus. Independente do que nós fazemos, a gente não deve fazer para contender com ninguém, por orgulho, por vanglória, porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Como o próprio texto termina no verso 11, para a glória de Deus, assim como Jesus fez, foi subserviente, humilde, serviu a todos, se fez o menor, e está exaltado para a glória de Deus Pai, como o único e isolado Senhor do seu povo e da sua igreja. Amém? Amém. Vamos entoar alguns louvores essa noite. Vamos ao hino de número 400. Hino de número 400 da nossa harpa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Tudo é em Jesus Cristo, né? Nós, olhando para toda a nossa vida, a gente vê como Jesus é importante em cada aspecto, em cada momento, em cada segundo da nossa vida, né? Como Jesus é importante para nós. Como ele mesmo vai dizer, que ele não nos deixaria e que ele estaria conosco todos os dias. Então a gente vê, aprendendo a ver Jesus em cada momento do nosso dia, da nossa vida, em cada instante, em cada evento, em cada acontecimento. Porque Ele está sempre perto, e é somente em Jesus que a gente consegue fazer tudo que nós fazemos. Né? A vida, o mundo só continua sendo mundo, as coisas continuam sendo como são, estruturadas, e o universo em si não vai colapsar, porque em Jesus tudo isso subsiste. Inclusive nós, como Paulo vai dizer lá em Atos, né, que nós nele nos movemos, vivemos e
existimos. Então é em Jesus que tudo isso, como essa canção está dizendo, é possível. E no de número 300, da nossa harpa, Jesus se vê do céu em glória, ele vem ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando da corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Jesus se vem.
a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao hino de número 141. Hino 141 da nossa harpa. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos para onde nós estamos indo, porque nós temos Jesus como nosso guia, como aquele que está nos levando e nos conduzindo com a sua forte e poderosa mão desde sempre. E para nós é um prazer imenso, como essa canção mesmo vai dizer, porque não é um homem, não é um Deus pagão, não é a nossa própria consciência que está nos guiando, mas sim Deus eterno, Deus amoroso, Deus benigno, que nos guia e nos leva pela mão. E por isso essa deve ser a nossa petição diária. Todos os dias a gente tem que aplicar ao nosso coração essa petição: ó Senhor, guia-me sempre, conduz os meus passos. Até porque, como a canção vai dizer, tu me compraste sobre a cruz. Ou seja, ele tem o direito completo, pleno sobre cada um. Glória a Jesus, aleluia. Porque ele pagou
por cada um de nós para ser o guia e o nosso protetor e o nosso salvador. Hino de número 15. Tá? Glória ao Rei Jesus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão digoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite em agradecimento ao Senhor por essa primeira parte do culto, entregando a Ele esse momento que virá agora na palavra, em agradecimento também pelas pessoas que têm provido para a manutenção dessa casa e para a continuidade desse ministério, dessa obra, com louvor da sua própria glória. Amém? Senhor Deus, soberano e eterno Pai, Deus, nós agradecemos a Ti por esse primeiro momento do culto, por essa dádiva de que os Teus louvores estejam nos nossos lábios. Nós que somos tão pequenos e diminutos diante da Sua glória, da Sua grandeza, da grandeza do Seu ser, diante do Seu Santo Filho, agradecemos por esse primeiro momento que o Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade, a dádiva, o presente, a alegria de louvarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor Jesus Cristo, na mediação do Seu Filho. Nós agradecemos por esse momento,
Pedimos humildemente que o Senhor continue conduzindo esse culto, que o Senhor tome o pastor nas suas mãos esta noite, que o Senhor fale nos lábios dele aquilo que o Senhor deseja comunicar à sua igreja, que cada ouvido que esteja agora escutando essas palavras que vão ser ministradas, que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, venha com a sua ação soberana, santa, graciosa, amorosa, e traga conversão aos corações que estejam atentos ouvindo através dessa live, que estejam indo lá de fora das paredes da igreja, os nossos vizinhos, a quem ainda não são salvos, que o Senhor Jesus Cristo tome e traga para junto de si, se essa for a sua vontade, ó Deus. E que o Senhor esteja no nosso meio, guardando os nossos corações, a nossa atenção, para estarmos atentos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, que nós possamos guardar e reter na nossa mente, na nossa consciência, no íntimo do nosso coração, toda a sua palavra, para que nós possamos andar sempre em bom caminho, em santidade e em alegria e comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos por cada pessoa que o Senhor tem trazido e tem usado para contribuir e colaborar para a manutenção dessa casa, para a continuidade dessa obra. E nós sabemos que o Senhor isso faz com que essa obra pertence única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. E como pertence a Ti, nós pedimos a Deus que o Senhor guarde essas pessoas, que o Senhor continue provendo na vida delas, que o Senhor traga cura e salvação nas suas águas sobre essas pessoas, que o Senhor as livre do maligno, e que o Senhor continue prosperando a vida dessas pessoas, que o Senhor faça prosperar esse ministério no intento para o qual o Senhor mesmo o plantou para o louvor da sua glória. É o que nós pedimos e agradecemos essa noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu faço para ministrar a palavra essa noite. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Hoje eu estou sem um fundo musical aqui, porque o celular está ali gravando. Boa noite a você que está na live, continue no vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração esta noite. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão e professor Mateus, que veio aqui na direção do Espírito Santo, dirigiu este culto, louvores maravilhosos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse louvor de número 141. Então, na minha infância eu tinha uma dificuldade. Eu sempre gostei de vários louvores da harpa cristã. Aquele ó doce nome de Jesus. Eu sempre achei muito lindo. Eu me lembro de um irmão que a gente sempre encontra ele lá no Mix Mateus, o João Rainha. Ele gostava muito de cantar esse louvor lá na congregação. Quando era criança, toda vez que ele abriu o culto, ele cantava esse hino, ó doce nome de Jesus. E eu achava lindo, eu sempre amei esse louvor. Minha mãe é o número 400. Ela também, toda vergonha de culto que ela faz, com certeza o 400 tem que estar no meio. O em Jesus eu também amo. Mas esse 141, sempre eu tive um relacionamento com esse louvor. E hoje eu posso dizer com clareza que com certeza é um dos e é o meu favorito da harpa cristã, esse louvor, que é pedindo, como nosso professor bem realçou aqui, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. É um louvor muito lindo, de consagração a Deus. É a mesma coisa do Salmo 103, só que em outras palavras. Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Nós não temos nenhum outro Senhor, nós não temos nenhum outro Senhor, a não ser somente o nosso Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque nós já morremos para o mundo, já morremos para o pecado, e Jesus nos comprou com seu sangue precioso. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso curios, Ele é o nosso dominus, Ele é o nosso Senhor, é Jesus Cristo, amém? Vamos dar continuidade nessa noite às exposições que estamos fazendo em série dos Evangelhos. Valeu, meu filho, Jesus abençoe, tanto por ter corrigido o microfone hoje, que estava uma bênção, graças a Deus agora literalmente está uma bênção, e o fundo agora. Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. O pedido de uma mãe. Na linguagem de hoje está aqui escrito. Mateus capítulo 20,
versículos de 20 a 28, como foi lido na abertura do culto, sobre o sentimento que houve em Cristo Jesus. O Espírito Santo ordena que tenhamos, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever aos filipenses que eles tivessem esse sentimento de reconhecer os outros superiores a si e de uma obediência a Deus que os leva ao serviço ao próximo, uma obediência, uma servidão a Deus que os leva a servir ao próximo. Eu gosto de uma frase que eu não sei quem fez e eu não sei quem criou, mas eu sei que eu gosto muito dessa frase que diz: se nós não servimos as pessoas, nós não servimos para absolutamente nada. Se não servimos, se não vivemos para servir as outras pessoas, nós não servimos para absolutamente nada. A ideia de Jesus é essa, o pensamento de Jesus é esse. Essa é a ideia de Deus. Então, como foi na abertura do culto, Filipenses 2, que o nosso professor leu aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, está desenvolvendo um pensamento dado pelo próprio Jesus. Vamos ler aqui Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Aqui no caso é Tiago e João, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Os outros 10 ficaram zangados com Tiago e João, que eram os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vimos aqui de forma clara o relato de uma mãe que chega até Jesus com seus 2 filhos. Jesus se volta e responde a esses 2 filhos. Os filhos eram discípulos de Jesus, era Tiago e João. E essa mulher é a mãe deles 2, a mãe de Tiago e João. Aqui nós vemos uma mãe amorosa, é óbvio, uma mãe que realmente ama seus filhos. Ela sempre vai buscar o melhor para seus filhos. Os filhos dela ela ainda não tinha noção, talvez, como a gente sempre me falou, desde Pedro, quando esperava uma recompensa terrena, talvez ela já vislumbrava que seria algo muito bom, muito importante. Os filhos dela estavam figurando, naquele momento do chamado de Jesus ali, desvendando algo muito maior do que seria apenas dar continuidade ao trabalho do pai Zebedeu. Então eles estavam sendo chamados pelo Messias. Eles abandonaram o pai e seguiram Jesus. Então é óbvio que com certeza ela já raciocinava que Deus tinha algo grande e especial para seus filhos. Mas esse coração de mãe, ela talvez quisesse algo assim muito mais espetacular.
E algo que além de tudo, porque literalmente uma mãe que ama, ela sempre vai querer o melhor para os seus filhos. E ela chega até Jesus, possivelmente por causa desses meninos, também dois jovens empolgados, dois rapazes que realmente queriam o bom para si. Essa é Maria também, ela não estava errada, porque literalmente é natural. Algo que não é natural é quando a mãe ela não quer o bem e o melhor para os seus filhos. É isso que não é natural. O natural é que uma mãe queira sempre o melhor para seus filhos. E é natural também o pensamento desses jovens. Não é normal nem natural quando uma pessoa só procura o que é mal para si, o que é ruim para si. Mas é natural que uma pessoa sempre faça boas escolhas e queira buscar sempre o melhor para si também. Desde que não seja em detrimento de outras pessoas, desde que não seja pisando nem humilhando outras pessoas, desde que não seja excluindo outras pessoas, mas é digno, é decente e é bom quando queremos o bem para os nossos filhos, mais do que o bem, queremos o melhor para os nossos filhos, e quando também buscamos o melhor para nós. Isso não é pecado. Maria não pecou aqui, Tiago e João também não pecaram aqui. Porém, Jesus está ensinando para Maria, para Tiago e João, depois para todos os outros discípulos, e isso inclui nós. Quando Jesus diz no final: mas entre vocês não pode ser assim. Jesus estende não só aos 12, mas até nós e até a volta dele, toda a igreja de Cristo. No meio da igreja de Jesus Cristo não pode ser igual no meio dos povos pagãos, onde pessoas elas atribuem a si mesma o direito de governar outras pessoas, como os faraós faziam, a ponto de dizer que eles eram filhos dos deuses, eles eram um Deus vivo na terra. Os filhos de Pitá, amados de Pitá, eles tinham direito natural já do nascimento para governar, e eles governavam sobre o povo. Os Césares também, que é da época de Cristo, eles tinham essa ideia de se atribuírem Deus ou filhos de deuses, por isso eles tinham direito ao império, ao governo. Então Jesus vai falar, os povos pagãos eles têm esse hábito, os governantes dos povos têm autoridade sobre eles. Eles se dizem, eu sou, que eles diziam um deus pagão, como Alexandre o Grande, a gente assistiu na série dele, a gente vê que a mãe dele dizia para ele que ele era filho de um deus. Então ele era um semideus na cabeça dele, desde criança. A mãe dele encafifava isso na cabeça dele, ele cresceu nessa coisa, e realmente ele arrogou para si essa autoridade, como se fosse algo natural dele, e os povos obedeceram isso. E o mundo se dobrou diante de Alexandre, a ponto que até hoje ele é chamado Alexandre o Grande, porque ele foi um grande governante, saiu dominando terras e mais terras, ele dominou o mundo antigo da sua época. E o César fez a mesma coisa, e o faraó fazia isso no Egito, Nabucodonosor fez isso lá na Babilônia. E é isso que Jesus está falando. Esses homens, essas pessoas, elas assumiam essa autoridade e os povos obedeciam. Eles diziam, eu tenho autoridade legítima, é a famosa realeza, é o sangue azul, é aquela pessoa que já de nascimento ela tem o direito nato a ela. Não importa o que ela faz ou deixa de fazer, ela já nasce na ideia do povo pagão, ela já nasceu com essa autoridade para governar, com esse poder para governar. É como a descendência que passa dos reis de pai para filhos. É aquela coisa, já nasceu o filho do rei, já tem direito de governar. Talvez o filho nem se importava para saber os nomes das cidades daquele país, ou os estados, talvez não tinha nem dava importância para visitar vilarejo nenhum, mas como ele nasceu, era primogênito do pai, filho daquele rei, quando o rei morria, aquele
O filho ali assumiu o trono porque ele já tem esse direito nato nele, conquistado. O pai dele era rei, ele tem o direito ao reino, uma coisa natural dele, sem ter feito absolutamente nada por ninguém, sem ter lutado em campanha nenhuma, sem ter favorecido ninguém daquele povo, sem nem conhecer o povo direito. Essa é a verdade. E Jesus vai dizer claramente: entre vocês não pode ser desse jeito. Não pode ser assim. Não pode. E os grandes mandam nos povos, poderosos mandam nos povos. Poderosos, nós sabemos que são pessoas ricas, pessoas que adquiriram, no mundo antigo era chamada a burguesia, os nobres, porque existem os reis, e os reis governam em favor dos nobres. O rei tem autoridade, mas a autoridade sem o poder aquisitivo, ele não é muita coisa. Eles precisam de nobres, eles precisavam de nobres para investir em suas campanhas, em guerras que eles queriam conquistar, para que tivesse muito ouro, muita pompa. Eles precisavam de nobres. Então os nobres mandam e desmandam no reino também. É isso que Jesus está falando. E isso, infelizmente, no mundo se configura até hoje. Isso no mundo se configura até hoje. Infelizmente, nós sabemos que, em nome do poder, uma casa, por exemplo, poucos de nós conhecemos nossos senadores. Eu vou dizer uma casa que demonstra um pouco disso que Jesus está falando até hoje. A Câmara dos Deputados no país nosso, no Brasil, ela é um pouco mais esquisita. Chega a ser um pouco chula, perdoa a expressão, perdoa os deputados federais, mas é terrível quando você vai assistir, porque tem uns deputados que falam que parece que a quinta série está solta lá dentro. E parece que é mesmo, é uma coisa assim, e às vezes é uma balbúrdia. E o presidente fica o tempo todo na sessão, batendo na sineta, pedindo ali um pouco de silêncio, pedindo um momento, porque começa aquela. E todo mundo começa ao mesmo tempo e grita, atrapalha os outros de conversar, aquela coisa. Mas é um pouco mais popular. Você sabe quem é o deputado senador, ele chega, ele faz um vídeo, ele engana um monte de gente, e o povo vota, o povo, vamos dizer que conhece, mesmo que pela internet. Agora, se você pegar os nomes dos senadores, dificilmente você vai conhecer, de qualquer estado, mesmo de qualquer estado, dificilmente você vai conhecer os nomes deles ali, e se conhecer, você conhece mal a assinatura. Você vai ver que há assinaturas ali bem conhecidas de carnavais passados. Vai ver assinaturas ali de pessoas que já foi presidente, de pessoas que já foi outro senador. Você vai ver não sei quem fulano filho, não sei quem fulano neto. Você vai ver que é uma coisa que tem poder e autoridade misturada. É mais ou menos isso. Então eles ganham sempre os mandatos ali que ninguém nem sabe como, mas ganham. No voto mesmo, é uma coisa que o povo sai seguindo ali, parece aquele voto de manada. Nem conhece, mas vota. Porque o prefeito da cidade apoiou tal senador, porque o governador da cidade apoiou tal senador. É democrático para o governo, é democrático para presidente, é democrático para prefeito, até para deputado se tornou democrático, mas no Senado é algo assim que as pessoas votam inconscientemente, é por causa do governador que a pessoa vota para o senador. E o governador apoia tal senador por causa do money. Por causa do money. O prefeito popular apoia tal senador e o povo vota por causa do money. Então o money é mal solto. Você pode observar, no Senado nós encontramos poder, são famílias poderosas inseridas ali. Encontramos isso que Jesus está falando aqui no Senado. Famílias poderosas que estão ali há 20, 30, 40 ou mais anos até. Tem gente que o pai já matou gente lá dentro e o filho continua, e o filho é hoje, e esse passado é encoberto, mas a família continua, e o povo come. E o povo come. Eles mandam, são famílias que mandam nos estados deles, eles mandam, literalmente. Mandam. Se um
um filho deles atropela uma pessoa na rua, no outro dia não pode estar em revista nenhuma, em reportagem nenhuma. Se for pego e falar, sou filho do fulano de tal, já olha lá o nome, tchau. Ninguém consegue controlar, eles fazem o que querem e ninguém consegue deter, eles mandam. Aí nós encontramos poder e autoridade que Jesus está falando. Eles precisam disso para que seus patrimônios sejam preservados, para que os patrimônios dessas famílias sejam preservados. Eles não se preocupam nem tanto com presidência de república, nem tampouco agora com uma Câmara dos Deputados que virou a Câmara dos Comuns, como diziam lá na Roma antiga, a Câmara dos Comuns. É assim a Câmara dos Deputados, é a Câmara mais comum da plebe, do povo mesmo. Agora o Senado é famílias. Ainda é outra família que é difícil uma família da ralé chegar lá. É dificílimo você encontrar um senador que vem de baixo assim e chega lá para o Senado. É coisa mais difícil. Até que deputado federal está mais fácil hoje. Agora senador está complicado ainda. Se encontra exatamente isso aí que Jesus está falando. Jesus vai dizer, mas entre vocês não pode ser assim. Na Igreja de Cristo, ela só tem um dono que é Jesus Cristo, é como o nosso professor trouxe aqui. Jesus está mostrando para Maria, para Tiago e para João que devemos ter um cabeça sobre nós. Jesus está mostrando para Tiago e para Maria que apesar de sim buscarmos sempre o que é bom para nós, porque nós temos um templo que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia vai dizer isso, que não podemos destruir o templo do Senhor. Então devemos cuidar bem do nosso corpo, devemos cuidar bem da nossa família, devemos buscar o melhor para nós, mas sempre debaixo da vontade do Senhor. Sempre debaixo da vontade do soberano Deus, sempre respeitando as ordenanças do cabeça, que é Jesus. É Ele quem manda. E no meio da igreja não pode existir famílias poderosas, sucessões poderosas, automaticamente porque o pai é pastor, o filho vira pastor, ou então a igreja não pode ser deixada como herança, igrejas não podem ser deixadas como heranças para filhos, para netos. Isso não pode acontecer. É isso que Jesus está falando. Porque a igreja é diferente do mundo. Não pode acontecer de famílias ricas chegarem na igreja e mandarem como deve ser a doutrinação da igreja, como deve ser a doutrinação do culto, quem deve continuar, quem deve sair, quem deve ficar no ministério de louvor, quem não deve ficar. Não é assim que funciona na igreja. Quem deve mandar na igreja é Jesus Cristo. Não deve ser famílias poderosas, nomes ou status social que devem definir se alguém é separado para ser pastor, para ser presbítero, para ser missionário, missionária. Não é status social que deve definir quem pode ou quem não pode exercer função eclesiástica, mas é o Espírito Santo quem chama, é Jesus quem chama. Infelizmente não pode. Muitos fazem isso, mas Jesus está dizendo, não pode ser desse jeito. Não pode ser assim. Quem chama é Jesus. Quem manda na igreja é Jesus. E é Ele que sempre vai mandar. E aí Jesus vai dizer, quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Aqui aparece a palavra diáconos. Quem quer ser importante, que seja diácono. Servir aos outros. Está pronto para servir. Aí eu pensei em algo bacana. Se a gente quer honrar alguém, possivelmente teu daqui a uns tempos, Deus não sabe, ele vai se casar. Quando Deus não sabe. É igual tu, hein? Da grande família, né?
olhou para a namorada e falou: escolhe o mês e o dia. Ela escolheu: eu quero o mês tal, dia tal. Agora deixa que eu escolha o ano. Ela e outra veio um dia, quando eu se preparar. E aí vocês falaram: eu vou convidar o pastor. E vocês vão me convidar. E acredito que na nossa mente terrena, a gente, tipo assim, acredito que vocês vão me convidar na intenção de, né? Não, pastor, vou convidar, tal, vai ter uma mesa bonita para ele, com a família, vai ter, né? Vou mandar um convite bonito para ele, pá, para ele receber, chegar todo perfumadão, engomadão, chegar lá no casamento todo, né? Bonitão. E aí nós estamos honrando, no caso, vocês estão me honrando. Na nossa mentalidade, no nosso sistema, é assim que funciona. No de Jesus, funciona diferente. No de Jesus funciona, sabe como que seria? Pastor, o senhor tem como vir servir a galera? Ser garçom de todo mundo sentar e os outros servir todo mundo. É assim que funciona na vida de Jesus. O valor é dado, não é aquela pessoa que entra e senta naquela cadeira de destaque, na mesa de destaque, para ser servido. Aquilo que Jesus está falando é aquele que quer ser mais importante, que seja um garçom. Então, você nunca imaginaria que alguém estaria te honrando, ou que alguém realmente gostasse de você, se chegasse e falasse: eu quero que você seja garçom na minha festa de casamento. Poxa, o cara contrata um serviço de buffet, rapaz. O cara quer que eu vá para o casamento dele servir as velhas. Que onda, mano. Convidou fulano, convidou Beltrano, todo mundo para estar lá. Agora, para mim, ele me chama para ir virar garçom lá no casamento. Não vou, não. Eu não vou. Eu sou amigo dele, não sei o que. O cara está me convidando para ir servir a mesa. Então veja como é diferente a nossa consciência, a nossa política terrena da política de Cristo, da política de Deus. Para Jesus, importante é a pessoa que está sendo útil, é a pessoa que está servindo, é essa pessoa que deve estar em um lugar de destaque, porque ela é útil, porque ela presta, porque ela está prestando um serviço. É essa pessoa que é importante. Na ótica de Jesus na igreja, quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Aquela pessoa que está sempre disposta a fazer um favor, a pegar o cafezinho. Direto eu vejo em séries, em filmes, as pessoas para quererem impor uma certa autoridade. Senta lá e fala: me sirva meu cafezinho, vai buscar meu café. Filmes de detetive, às vezes, de coisa, quando quer desfazer de alguém, ou quando quer impor uma certa autoridade, né? Aí fala: vai lá pegar meu café, fulano, senta aqui, bora conversar, e bota aquela pessoa para pegar o café, a pessoa sai ali, vai buscar o café. Na consciência deles, eles estão colocando aquela pessoa no seu devido lugar, inferior a eles. Eles são superiores, eles têm autoridade naquele lugar. Já na cabeça de Jesus, aquela pessoa é que é a autoridade. Se é aquela pessoa que é útil, se é aquela pessoa que está servindo, então quem é útil é aquela pessoa. Então Jesus está falando, mostrando para Maria, para Tiago e João, que dentro de todas as coisas que fazemos, todas as coisas, nós devemos ter uma principal, que é visar a glória de Deus e não a nossa, acima da nossa. Sim, podemos e devemos buscar o nosso bem e buscar o que é melhor para nós, mas sempre que a glória de Deus esteja acima de nós, sempre que Ele seja glorificado através dessas coisas. Por quê? Se Deus não é glorificado, não há glória. Quando pessoas são excluídas, Deus não é glorificado. Por mais que o evento tenha sido fenomenal,
incrível. Por exemplo, de um evento com o nome de Jesus, para a glória de Deus, no nome, na placa, no cartaz, no encaixe, nas camisas, um local bem bonito, cheiroso, ornamentado, aquela coisa requinte que Jesus merece, sim, ele merece sempre o melhor. Eu acho que não é para ele, mas a gente sabe que a nossa intenção que seja para ele, a gente limpa o ambiente, é para a glória dele, a gente quer que ele sinta o perfume, o cheiro, a gente vai e coloca, e na nossa cabeça é assim, é fé, é entendimento, é consagração. Mas se tem filhos de Deus que não têm condições de pagar, de entrar nesse evento e vão ficar de fora, Deus não está sendo glorificado. Essa é a ideia, é isso que Jesus está falando. A gente faz uma cantina bonita, porque a gente quer fazer uma festa bonita, porque a gente quer fazer algo bonito. Mas se tem uma criança que sai chorando porque os pais não têm dinheiro para comprar naquela cantina, Deus não está sendo glorificado nessa cantina e nem na festa. Deus não está recebendo glória, porque não está havendo diaconia, Ele não está vendo serviço, Ele não está vendo escravos servindo Ele. E servir Ele é servir os outros. Ele vai dizer, até o Filho do Homem veio para ser. Então é servir quem precisa, não é nós, não é Jesus que depende de nós, é nós que dependemos dele. Ele veio para nos servir, justamente porque dependemos dele. É aqueles ambientes diferentes, diferenciados, a gente desenvolver aquela cultura, sabe, diferenciada, sempre com a visão diferenciada, que busque que todos sejam aparados, todos sejam observados, todos sejam ajudados. Se temos que outros também que estejam à nossa volta possam ter também aquele olhar atento, para que quanto mais Deus me dá, mais eu possa enricar em boas obras, buscando sempre a glória dele. Você vê que Jesus vai colocar isso aqui quando ele diz, ela chamou e falou, quando o Senhor for rei, quando o Senhor voltar no seu reino, e realmente Jesus vai vir com poder e grande glória, com alarido e com voz de arcanjo, a ele Deus deu poder e autoridade para vencer e aniquilar todos os inimigos, inclusive a morte. Jesus vai aniquilar tudo, ele tem essa autoridade. Mas ele diz, humildemente, ele se coloca como escravo de Deus e fala, eu não tenho autoridade para decidir quem vai ficar à minha direita, mas farei, mas é o Pai que vai decidir. É o Pai que vai decidir quem está à minha direita e quem vai estar à minha esquerda, não sou eu, não pertence a mim. Então, eles queriam uma glória para si. É bom buscarmos o que é bom para nós, mas a glória pertence a Deus. Eles queriam uma glória que eles não deveriam estar buscando. Mas se eles são escravos de Deus, então que eles se contentem com a glória de Jesus, o Rei do trono. Se eles são escravos de Jesus Cristo, que eles não busquem a glória deles de ficar à direita ou à esquerda, que eles fiquem felizes com a glória de Jesus sentado no trono. Apenas já está bom. Se somos os últimos da fila e Jesus está lá na frente, com toda glória, poder, majestade, então que estejamos satisfeitos. Essa é a ideia que Jesus está transmitindo para eles. Deixe que Deus escolha quem vai sentar à direita ou à esquerda. Tinham coisas, inclusive, que eles iam passar, que Jesus vai falar sobre esse batismo, coisas duras, difíceis que eles iam passar realmente aqui na terra. E nós que lemos a Bíblia sabemos que foi difícil. Tiago foi morto à espada injustamente por Herodes, e aí Maria e João e Zebedeu suportaram essa perda. Aí depois João, segundo a história, houve a tentativa de execução dele 2 ou foi 3 vezes, no óleo quente, segundo os historiadores, envenenamento,
E ele escapou, aí viram que não ia matar ele, o camarada era duro de matar, levaram ele e exilaram na ilha de Patmos. E João é o último dos apóstolos ali. Depois de ver irmãos dele, não só Tiago, que era o irmão literalmente de sangue, ter sido morto da espada, mas irmãos em Cristo que foram se tornando muito ligados a eles, o grupo dos outros, Judas está fora, mas Matias e Paulo depois, né, são pessoas que desenvolveram esse amor, eles foram os principais por iniciar ali a igreja de Cristo. Então ele viu Pedro ser crucificado, Tomé ser esfolado, André ter sido esquartejado, e lá vai, e só sobrou ele na ilha de Patmos, quando ele tem aquelas revelações. Então era um cálice duro que eles iam beber, um cálice amargo, de fel. Era um batismo de fogo que eles iam ser batizados, mergulhados no fogo. João, literalmente, segundo os historiadores, era um batismo, um mergulho, literalmente, num tacho de óleo fervente. Então, um batismo no fogo, literalmente. E Jesus fala para eles: vocês podem suportar isso? Eles não podemos. Eram escravos, estavam prontos, mas Jesus queria que eles focassem na busca pela glória de Deus. Bastava para eles saber que Jesus viria na glória, sentado no trono, na glória de rei soberano. Basta para o escravo. Basta. Meu Senhor virá, meu Senhor voltará. E João entende isso. Como é que ele fecha a Bíblia terminando? Maranata, o Senhor Jesus vem. É assim que João vai terminar a Bíblia. Ele vai entender exatamente isso, que o que importa é que um dia Jesus voltará com todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a honra. Um dia Jesus vai voltar para resolver tudo. E quanto à nossa parte, Ele vai dar a cada um conforme o seu galardão, conforme a obra das suas mãos. Mas o que importa é que um dia Ele vai voltar com poder, grande glória. O nosso Rei vai voltar glorioso, vitorioso, e todo olho verá. Pai, não. Queridos, que tenhamos sempre em mente isso. Buscar sempre a glória de Deus. Não é por causa de dinheiro que devemos, que temos autoridade na Igreja de Cristo. Não. É o Espírito Santo que nos chama. É Deus que nos dá graça. E não devemos buscar isso. Não é igual os gentios. Não pode ter um governante que decide, cabeça da igreja que decide o que acontece ou deixa de acontecer. Não deve ser desse jeito. Não deve ser assim. Por que existe? Não está certo. Jesus disse que não deve. Agora, todos somos chamados a esse serviço, a diaconia. Todos somos chamados. Conheço um pastor lá de Potiraguá, que ele sempre diz: eu sou pastor lá na igreja, mas eu nunca deixei de ser diácono. Nunca deixei de ser diácono. Inclusive eu sou um escravo de Cristo, escravo trabalhando pela igreja. Porque no dia que eu deixar de ser diácono, eu não presto como pastor. Entendeu? Às vezes tem uma igreja que ela coloca o cooperador, aí do cooperador primeiro é obreiro, cooperador, aí vem diácono, é tipo uma escadinha. Aí diácono, depois a pessoa passa a ser presbítero, depois do presbítero passa a ser pastor. É como se fosse uma escadinha. Mas todas as funções devem se resumir em uma só, exatamente a de diácono, a de diaconia, que é o serviço. Então, se é para pregar a palavra, entenda como um servo, um escravo para pregar a palavra. Geralmente a função do pastor é essa: ministrar a palavra, a doutrina. Então, se é para fazer outra função na igreja, é um diácono, um escravo de Jesus Cristo para trabalhar naquela função, servir na outra função, é o serviço. Então, se não servimos para servir, não servimos para
Olha, fica de pé nesse momento. Eu vi esses dias essa frase, eu não sei de quem foi. Eu já ouvi pensador, nem crente que é. Vocês foi do Papa Francisco, que falou sobre o dinheiro. Falou: se o dinheiro não é para não servir, então não vale a pena ter, uma coisa assim. Porque a gente se torna escravo dele. Ele é para isso. O dinheiro é para nos servir e não o contrário. Foi isso. O dinheiro é para nos servir e não o contrário. Então, o dinheiro é que deve nos servir, não a gente servir ele. Então, a ideia de Cristo é bem essa, né? Então, quem quer tornar a igreja escrava de pessoas poderosas, de pessoas com nome, famílias ricas, é escravo de dinheiro. Nós não somos escravos de dinheiro, nós não servimos a Mamon, servimos a Jesus. A igreja serve a Jesus. Então, que o nosso dinheiro também sirva. E quanto mais Deus nos der, e eu peço a Deus que abra sobre nós janelas dos céus para derramar bênçãos sem medidas, para derramar prosperidade, sabe? Mais do que aquele deu para Abraão até, na era dele. Mais do que ele derramou sobre Abraão. Uma bênção tão grande, até mais, do que ele deu para Salomão. Peço que Deus nos dê, conforme a sua vontade, por misericórdia e graça. Mas que toda a riqueza, que todo bem material que adquirimos, seja para servir a nós, a nossa família, a nossa congregação local, aos nossos irmãos na fé, as pessoas que estão necessitadas no mundo, para que sejam acolhidas, amparadas e abraçadas. Eu sei que tem pastor por aí que fala de uma visão onde acredita que, sei lá, um monte de coisa assim, é assim pensado, mas essa é a visão de Cristo. Tudo para o serviço. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua santa palavra, por este culto, por este momento. Bondoso Deus, pedimos que o teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para buscarmos, ó Deus, sempre a tua glória, sempre fazermos a tua vontade soberana, Pai. Nos dê a graça de compreendermos, ó Pai, e entendermos em qual caminho o Senhor quer que andemos. Em que posição, naquele momento, o Senhor quer que nós venhamos assumir e ali permanecermos até o Senhor ordenar para a tua honra e para a tua glória. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo venha nos dar sempre o discernimento, guiando-nos, dirigindo-nos, para que tenhamos consciência do limite de competência que o Senhor deu a cada um de nós. Igual o Senhor Jesus demonstra, esse, mesmo sendo Filho de Deus, tão glorioso e maravilhoso, diz: eu sou limitado. Mas não porque o Senhor é limitado, mas porque o Senhor assumiu, como foi escrito pelo teu servo, o apóstolo Paulo, e nós observamos aqui, o Senhor tomou forma de escravo de Deus. O Senhor diz: não cabe a mim escolher quem senta à direita ou à esquerda, cabe ao meu Pai. O Senhor delega a ti, Deus, poder e autoridade. Jesus amado, que possamos em todas as escolhas da nossa vida entregarmos em tuas mãos, Senhor, e deixarmos que o Senhor venha nos conduzir, nos dirigir, nos guiar, para que possamos fazer tudo conforme a tua vontade para a tua glória. Nos dê graça para, como igreja, nós andarmos assim, Senhor. Não é mente humana que nos conduz. Por mais poderosa que seja essa pessoa, de forma monetária, que quer que seja, a igreja de Cristo, ela caminha pela mente do Espírito Santo, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nos dê a graça de andarmos sempre com essa consciência, Jesus, instituída por Ti, e que tenhamos, Senhor Deus amado, cuidado de vivermos para servir uns aos outros, servirmos uns aos outros, porque esta é a Tua vontade, Senhor Jesus.
nos dê essa graça. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todo o corpo de Cristo espalhado sobre toda a face da terra. Nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas novas do Senhor Jesus Cristo. Nosso culto está encerrado em nome de Jesus.